Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema intrigante e profético, os dois profetas mencionados no livro do Apocalipse, conhecidos como as duas testemunhas. Quem são eles? Qual é a missão deles? E como seus atos impactarão o mundo? Prepare-se para mergulhar em um estudo profundo que irá desafiar sua visão sobre os eventos do fim dos tempos. No capítulo 11 de Apocalipse, encontramos a profecia das duas testemunhas. O texto descreve que Deus levantará esses dois profetas para testemunhar em Jerusalém durante 1260 dias, o equivalente a 3 anos e meio. Eles estarão vestidos de saco, simbolizando arrependimento, e sua missão será declarar a verdade divina e chamar as pessoas ao arrependimento. Esses dois profetas são descritos como as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da Terra. Essa imagem é rica em simbolismo, remetendo à visão do profeta Zacarias no Antigo Testamento. As oliveiras representam unção divina, enquanto os candelabros simbolizam a luz de Deus no mundo. As duas testemunhas não são figuras comuns, elas vêm com um poder extraordinário concedido diretamente por Deus, mostrando ao mundo que sua mensagem não é apenas palavras, mas um ato divino com autoridade celestial. Durante os 1260 dias de seu ministério, elas exercerão sinais sobrenaturais que desafiam as leis da natureza, deixando claro que a mão de Deus está operando através delas. A Bíblia descreve que elas têm o poder de fechar os céus, impedindo que chova durante o período de seu testemunho. Isso é semelhante ao que aconteceu no tempo do profeta Elias, que, pela palavra de Deus, decretou uma seca em Israel. Esse sinal de poder afeta diretamente a subsistência da humanidade, provocando fome, crises e desespero. A seca simboliza a necessidade espiritual de um mundo que se afastou de Deus, um chamado para que as pessoas busquem a fonte verdadeira da vida. Além disso, elas têm o poder de transformar água em sangue, como Moisés fez no Egito durante as pragas. Esse ato não apenas lembra os julgamentos do passado, mas também serve como um aviso claro de que a justiça de Deus não mudou. O sangue na água é um sinal de purificação e de juízo, um alerta para aqueles que continuam a rejeitar a mensagem de arrependimento. Elas também podem enviar pragas à terra conforme desejarem. Este poder é tanto um ato de advertência quanto um clamor urgente para que a humanidade desperte. As pragas, assim como as do Egito, representam um confronto direto com aqueles que se opõem a Deus, mostrando que Ele é soberano sobre todas as nações. Um detalhe impressionante é a proteção divina que as testemunhas possuem durante seu ministério. Se alguém tentar atacá-las ou feri-las, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Isso demonstra que, enquanto estiverem cumprindo sua missão, elas são intocáveis. Esse fogo pode ser literal ou uma manifestação simbólica do poder da palavra de Deus, que é comparada a um fogo consumidor nas Escrituras. Esse poder sobrenatural não é para glorificação pessoal, mas para autenticar sua missão divina e mostrar que sua mensagem vem do Deus Altíssimo. Tudo o que elas fazem é um reflexo direto da autoridade celestial que carregam, um sinal de que os eventos do fim dos tempos estão se desenrolando conforme o plano divino. No entanto, esse poder também será uma fonte de grande controvérsia. Muitos verão as testemunhas como uma ameaça, enquanto outros reconhecerão nelas o chamado ao arrependimento. Esse contraste destaca a batalha espiritual que estará em curso, com o mundo dividido entre aqueles que acolhem a mensagem divina e aqueles que a rejeitam com violência. As duas testemunhas são um lembrete vívido de que Deus é soberano e que, mesmo em tempos de escuridão, Ele não deixa o mundo sem uma palavra de verdade. Seu poder sobrenatural é um grito de alerta para que a humanidade volte ao Criador antes que seja tarde demais. As duas testemunhas enfrentarão uma rejeição brutal. Apesar de sua mensagem ser um chamado ao arrependimento, a humanidade, em sua rebeldia e cegueira espiritual, se levantará contra elas. A rejeição das testemunhas simboliza a resistência do coração humano à verdade divina, especialmente em tempos de crescente apostasia e desprezo pelas coisas de Deus. Durante os 1260 dias de seu ministério, suas ações e palavras gerarão intensa polarização. Muitos verão nelas uma ameaça direta às estruturas de poder e às ideologias que dominam o mundo. Governos, líderes religiosos corrompidos e a população em geral irão se unir em oposição a elas, incapazes de suportar a mensagem de arrependimento e os julgamentos que anunciam.
Essa rejeição culmina em hostilidade aberta, onde os milagres que realizam serão atribuídos a forças malignas, em um esforço para desacreditá-las. O auge dessa rejeição ocorre quando o Anticristo ou a besta mencionada em Apocalipse finalmente se levanta com poder total e mortal. Ele os derrotará e tirará suas vidas, uma aparente vitória para os inimigos de Deus. Suas mortes não acontecerão em segredo, mas de forma pública, nas ruas de Jerusalém, onde seus corpos serão deixados expostos. Esse ato de desonra é um símbolo do desprezo da humanidade pelo que é santo e divino. Jerusalém, a cidade que deveria ser a sede da glória de Deus, será palco dessa humilhação. A Bíblia a descreve simbolicamente como Sodoma e Egito nesses eventos, enfatizando o estado de decadência moral e espiritual que atingiu. Suas mortes não causarão tristeza, mas sim alegria e celebração em todo o mundo. Pessoas de todas as nações trocarão presentes como se fosse um feriado, comemorando a queda das testemunhas como se fosse uma vitória do mal. Essa reação global demonstra a profundidade da rebeldia humana contra Deus. Em vez de verem suas mortes como um ato trágico, o mundo as celebrará como uma libertação do incômodo de sua mensagem. Esse comportamento mostra o quão longe a humanidade se afastou de Deus, preferindo o domínio da besta e a escuridão do pecado à luz da verdade. No entanto, mesmo em sua morte, as testemunhas continuarão a ser um sinal profético. Sua rejeição e martírio não apenas cumprem o que está escrito, mas também preparam o terreno para uma reviravolta divina. Assim como Jesus foi rejeitado, morto e aparentemente derrotado antes de ressuscitar em glória, o destino das testemunhas segue um padrão semelhante. Suas mortes serão um aviso solene de que Deus não tolerará para sempre a rebeldia da humanidade. Elas representam a última tentativa de Deus de alcançar um mundo endurecido, e sua rejeição é um símbolo do julgamento iminente. O martírio das testemunhas não é apenas um fim trágico, mas uma declaração poderosa de que a verdade de Deus não pode ser silenciada. Mesmo em sua rejeição, elas cumprem o propósito divino, e seus atos finais são um lembrete de que a justiça de Deus sempre prevalecerá, mesmo diante da oposição mais feroz. Após 3 dias e meio, algo extraordinário acontece que mudará o curso dos eventos. As duas testemunhas, que haviam sido martirizadas e cujos corpos permaneceram expostos nas ruas de Jerusalém, são ressuscitadas por Deus. Um fôlego de vida vindo de Deus entra nelas, e elas se levantam, vivas, diante de todos. Essa ressurreição é um evento chocante e sem precedentes, que atordoa e aterroriza o mundo inteiro. Imagine o impacto dessa cena. Multidões que haviam celebrado suas mortes, assistindo seus corpos inertes como troféus de uma suposta vitória, agora testemunham seu retorno à vida. Este evento é um testemunho claro do poder absoluto de Deus sobre a vida e a morte. A ressurreição das testemunhas é um lembrete inconfundível de que a autoridade divina é final e que, mesmo quando parece que o mal venceu, Deus tem a última palavra. O terror toma conta dos que presenciam a cena. Não se trata apenas de medo comum, mas de um reconhecimento espiritual de que aquilo que zombaram e rejeitaram é, de fato, verdade. Muitos que antes se alegraram agora tremem diante da evidência inegável de que as testemunhas eram realmente enviadas por Deus. Este momento marca uma reviravolta dramática, revelando o erro fatal dos que rejeitaram a mensagem das testemunhas. Logo após a ressurreição, um grande som vem do céu, e uma voz poderosa os chama: subam para cá. As testemunhas, diante dos olhos de todos, são levadas aos céus em uma ascensão gloriosa, semelhante à de Cristo após sua ressurreição. Esta ascensão não apenas valida ainda mais sua missão, mas também sinaliza que seu trabalho na terra está completo. O céu se abre, e as testemunhas são envolvidas em glória enquanto sobem. Para aqueles que assistem, este é um evento de magnitude celestial, impossível de ser ignorado. A ascensão simboliza a recompensa divina por sua fidelidade e a conclusão de seu propósito na terra. Elas são recebidas na presença de Deus, mostrando que, embora tenham sido rejeitadas e mortas pelo mundo, foram vindicadas pelo Criador. No mesmo momento, a terra não fica indiferente a este evento celestial. Um grande terremoto ocorre, destruindo uma 10ª parte da cidade de Jerusalém. Este terremoto é um ato de juízo direto, uma resposta divina à rejeição das testemunhas. 7.000 pessoas morrem como resultado, e o restante, aterrorizado, dá glória a Deus,
reconhecendo, ainda que tardiamente, sua soberania. Este evento serve como um divisor de águas na história profética. A ressurreição e a ascensão das testemunhas não são apenas atos isolados de poder, mas o clímax de sua missão. Elas são a prova viva da justiça e fidelidade de Deus, que não abandona seus servos nem permite que o mal triunfe para sempre. Para o mundo, a ressurreição e a ascensão das testemunhas são uma oportunidade final de arrependimento. É um momento em que a glória de Deus é revelada de forma tão poderosa que ninguém pode negá-la. Para os crentes, é um sinal de esperança e vitória, mostrando que aqueles que permanecem fiéis a Deus serão vindicados, mesmo diante da maior oposição e sofrimento. A ressurreição e a ascensão das testemunhas são mais do que eventos extraordinários, elas são uma mensagem eterna. Elas apontam para o poder redentor de Deus, sua capacidade de transformar derrota em vitória e sua promessa de que a justiça prevalecerá. Esse momento deixa claro que, no plano divino, o sofrimento dos fiéis nunca é em vão, e a glória que os aguarda supera qualquer tribulação. A identidade das duas testemunhas é um dos mistérios mais intrigantes do livro de Apocalipse. Elas aparecem como figuras centrais na narrativa do fim dos tempos, enviadas por Deus para cumprir uma missão profética de extrema importância. No entanto, a Bíblia não revela diretamente quem elas são, o que levou a diversas interpretações e debates ao longo dos séculos. Alguns estudiosos e teólogos sugerem que as duas testemunhas são representações simbólicas, talvez da Igreja e de Israel, ou de dois grupos de crentes fiéis que proclamam a verdade de Deus nos últimos dias. De acordo com essa visão, elas simbolizam a persistência do testemunho de Deus mesmo em tempos de grande perseguição e apostasia. Por outro lado, há uma forte corrente que defende que as duas testemunhas são indivíduos literais, escolhidos e ungidos por Deus para desempenhar um papel específico no cenário apocalíptico. As descrições de seus poderes e suas ações, como fechar os céus, transformar a água em sangue e enviar pragas, são comparáveis aos feitos de grandes profetas do Antigo Testamento. Entre os candidatos mais frequentemente citados para serem as duas testemunhas estão Moisés e Elias. Moisés representaria a lei, e Elias, os profetas, simbolizando a totalidade das escrituras do Antigo Testamento. Ambos realizaram milagres semelhantes aos atribuídos às testemunhas e tiveram ministérios marcantes de confronto contra a idolatria e a rebeldia. Além disso, Elias foi arrebatado ao céu sem experimentar a morte, e acredita-se que Moisés foi enterrado por Deus em um local desconhecido, o que alimenta especulações de que eles possam retornar no futuro. Outra teoria popular aponta para Enoque e Elias, os dois únicos homens na Bíblia que foram arrebatados ao céu sem morrer. Essa ideia se baseia na interpretação de Hebreus 9, que afirma que todos os homens estão destinados a morrer uma vez. Como Enoque e Elias ainda não experimentaram a morte, alguns acreditam que eles retornarão como as duas testemunhas para cumprir esse destino. Independentemente de sua identidade exata, o que sabemos com certeza é que as duas testemunhas serão indivíduos cheios do Espírito Santo e comissionados por Deus para proclamar sua verdade de maneira poderosa e inconfundível. Elas terão um impacto global, não apenas pela mensagem que pregam, mas também pelos sinais sobrenaturais que realizam. Durante seu ministério de 1260 dias, elas confrontarão as forças do mal, denunciarão os pecados da humanidade e clamarão por arrependimento. Sua presença será um lembrete de que, mesmo em meio ao caos do fim dos tempos, Deus não deixa de oferecer misericórdia e uma última chance de salvação. Contudo, as duas testemunhas não serão bem recebidas pela maioria. Sua mensagem de arrependimento será vista como uma afronta, especialmente em um mundo cada vez mais entregue à apostasia e à influência do anticristo. Sua missão será marcada por intensas perseguições, mas elas permanecerão firmes, protegidas pelo poder de Deus até que tenham cumprido plenamente sua tarefa. A identidade das duas testemunhas, embora envolta em mistério, é menos importante do que o propósito que elas cumprem no plano divino. Elas são um lembrete de que Deus continua a agir na história humana, chamando todos ao arrependimento antes do juízo final. Suas vidas, ações e palavras refletem a autoridade de Deus e a urgência do chamado para que todos voltem seus corações ao Criador. O ministério das duas testemunhas será uma das manifestações mais impactantes e visíveis do plano de Deus durante os últimos dias da história humana.
Seu impacto global será tão significativo que transformará não apenas o cenário espiritual, mas também o político, social e cultural do mundo. Essas duas figuras, enviadas diretamente por Deus, atrairão atenção universal, provocando reações extremas em todas as nações. Com a tecnologia moderna, o alcance de sua mensagem será amplificado como nunca antes. Redes sociais, transmissões ao vivo e notícias em tempo real garantirão que as ações e palavras das testemunhas sejam conhecidas nos 4 cantos do planeta. Imagine o mundo inteiro assistindo ao vivo enquanto elas proclamam verdades desconfortáveis, realizam milagres e desafiam as forças do mal. Esse cenário fará com que sua presença seja inescapável, forçando cada indivíduo a confrontar a realidade de Deus e suas advertências. A proclamação das duas testemunhas será um desafio direto às estruturas de poder estabelecidas. Governos, líderes religiosos e sistemas corruptos serão confrontados por sua mensagem de arrependimento e justiça divina. Seu impacto será especialmente devastador para aqueles que rejeitam a Deus, pois sua pregação denunciará abertamente o pecado, a idolatria e a injustiça. O mundo, já mergulhado em rebeldia e apostasia, não suportará ouvir a verdade que elas trazem, o que gerará ódio e perseguição contra elas. Além disso, o poder sobrenatural que elas manifestarão não será algo que possa ser ignorado. Elas fecharão os céus, impedirão chuvas, transformarão águas em sangue e enviarão pragas contra aqueles que as enfrentarem. Essas demonstrações de autoridade divina não serão apenas sinais locais, mas eventos globais que afetarão economias, políticas e o dia a dia das pessoas. A seca, por exemplo, terá repercussões catastróficas, causando crises alimentares e hídricas, e colocando o mundo em um estado de colapso. O impacto emocional e psicológico das testemunhas também será profundo. Para os fiéis, elas serão um símbolo de esperança e um lembrete de que Deus está no controle, mesmo em tempos de grande tribulação. Para os rebeldes, elas serão uma pedra de tropeço, um sinal da condenação iminente que os levará a reagir com raiva e violência. Essa divisão emocional intensificará o conflito espiritual que dominará o mundo nos últimos dias. Além disso, o martírio das duas testemunhas terá um impacto global ainda mais intenso. Quando elas forem mortas pela besta que sobe do abismo, o mundo inteiro celebrará sua morte. A Bíblia descreve que as pessoas trocarão presentes e se alegrarão, como se fosse um feriado, pois verão sua morte como uma vitória contra a mensagem de Deus que tanto as incomodava. Essa reação global de celebração macabra será um reflexo do estado de depravação em que a humanidade se encontrará naquele tempo. No entanto, sua ressurreição após 3 dias e meio trará um impacto ainda mais poderoso. O mundo inteiro verá, talvez através de transmissões ao vivo, quando Deus lhes devolver a vida e elas se levantarem diante de todos. Essa ressurreição será um testemunho final da soberania divina, abalando profundamente até os corações mais endurecidos. Muitos reconhecerão a glória de Deus, mas para outros será tarde demais. O impacto global das duas testemunhas é uma prova de que o plano de Deus para o fim dos tempos é abrangente, afetando todos os aspectos da existência humana. Elas são um lembrete de que a verdade de Deus não pode ser silenciada e que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, Ele continua a agir, chamando a humanidade ao arrependimento e demonstrando sua autoridade sobre todas as coisas. O ministério das testemunhas não será apenas um evento apocalíptico, será um divisor de águas que levará o mundo a um confronto final com o Criador. As duas testemunhas são um alerta de que Deus está no controle da história e que o tempo da graça está se esgotando. Elas nos chamam a viver em obediência e fé, confiando na promessa de salvação em Jesus Cristo. E você, está preparado para o retorno de Cristo? O que essa mensagem significa para a sua vida hoje? Deixe seus comentários abaixo, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos bíblicos como este. Até a próxima!